Em Mateus 5,19, o Senhor Jesus disse: aqueles que violarem um só desses mandamentos, posto que dos menores, e ensinar assim aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Porém, aquele que observar, praticar e ensinar corretamente será chamado grande no reino dos céus. Queridos, isso é tremendo. Isso gera em nós uma responsabilidade, nós que estamos ensinando a palavra. Deus não brinca com a sua palavra, queridos. Tiago capítulo 3, verso 1, está escrito que não sejais vós mestres, não sejais muitos de vós mestres, porque o mestre será julgado com maior rigor. Então, ensinar a palavra de Deus é muita responsabilidade, porque uma condução da palavra de Deus que não estiver de acordo com o que está escrito, uma condução que não esteja de acordo com o que está escrito, pode levar pessoas para o caminho errado. E nós podemos até mesmo ser culpados do sangue dela. Por exemplo, se eu ensinasse teologia da prosperidade para os tempos que estamos vivendo, principalmente para os dias que virão, e todo aquele que colocar seu coração na expectativa de ter as coisas neste mundo, e aí quando vier a última semana, principalmente na metade da semana, que é a grande tribulação, e essa pessoa se desviar porque ela ouviu dos nossos lábios de que a igreja do tempo do fim será muito próspera, que devemos gerar expectativa no nosso coração de ter muito, né? E aí sim, depois o Senhor vai nos arrebata inesperadamente, e isso não acontecer, e de fato não vai acontecer, nós seremos culpados do sangue dessa pessoa, dessas pessoas que ouviram dos nossos lábios mentiras. Então, queridos, ensinar a palavra de Deus é muito sério. Jesus, ele leva muito a sério o ensino da palavra, muito a sério. Então, no reino milenar, haverá hierarquias, queridos. As estrelas se diferem uma das outras em glória. O apóstolo Paulo escreveu isso em 1 Coríntios 15, falando acerca da ressurreição para o julgamento e o galardão que cada um receberá. E ele fala, as estrelas se diferem uma das outras em glória. Ou seja, no reino milenar haverão grandes no reino e mínimos no reino. E uma das causas é ensinar de forma deturpada. O que eu quero dizer com isso, queridos? Se nós estivermos preocupados em agradar a homens, nós não seremos servos de Cristo. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo falou para os Gálatas. Se eu quisesse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Por quê? Porque a igreja dos Gálatas estavam aceitando facilmente falsos ensinos na igreja, aceitando facilmente o judaísmo, dizendo que se eles não se circuncidassem, eles não poderiam ser salvos. E o apóstolo Paulo ensinou, vocês receberam o Espírito pela fé, vocês foram salvos pelo Espírito, e agora vocês querem ir para a carne? Se vocês se permitirem circuncidar, separados estarão de Cristo. Ensinos deturpados, queridos. E por não querer se indispor ou querer agradar a homens, nós acabamos aceitando. E quantas vezes, queridos, nós querendo agradar, por exemplo, a nossa liderança, a gente fica com medo de ensinar a palavra como está escrito. E aí nós recebemos uma revelação maravilhosa, de acordo com a palavra de Deus, né? Fundamentado pelos apóstolos, pelos pais da igreja, tudo certinho. Mas com medo, nós acabamos não ensinando para não desagradar a pessoas. Queridos, se nós não estivermos dispostos a abrir mão de tudo para poder ensinar a palavra de Deus como está escrito, de fato Deus vai limitar cada vez mais as suas revelações para o nosso coração. Se nós quisermos, se nós fomos chamados para ensinar, mas quisermos nos preocupar em agradar a homens,
a revelação da palavra vai estancar a nossa vida. Mas, se nós estivermos dispostos a sofrer consequências por causa da palavra de Deus e ensinarmos com coragem, ousadia e intrepidez, aí sim, o Espírito só vai derramando progressivamente, cada vez mais, revelação da palavra de Deus. Então, o intuito desse pequeno vídeo é para que nós possamos tomar cuidado com essas pressões do lado de fora, com essas preocupações da nossa carne em querer agradar as pessoas, queridos. Se você for chamado para ensinar a palavra, não fique preocupado em agradar pessoas. Não fique preocupado em ter seguidores. Não fique preocupado com isso. Seja fiel ao que está escrito, ainda que isso possa doer no coração de muitos, não importa. Fique firme até o fim com o que está escrito. A palavra de Deus diz, fique com ela até o final. Um exemplo bem simples aqui. Nós estamos aprendendo pela palavra de Deus que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa diferente do Pai e do Filho. Vai ensinar isso para você ver a resistência que você vai receber. Não, você está mentindo, você que está mentindo, você está negando o Espírito Santo, está blasfemando contra o Espírito. Como é que pode alguém negar o Espírito Santo? E quem diz que nós estamos negando o Espírito Santo? Nós estamos negando a terceira pessoa que não existe, mas a manifestação do Espírito, ninguém está negando, pelo contrário, estamos exaltando cada vez mais a manifestação do Espírito Santo, que não é uma terceira pessoa, é o que sai de dentro de Deus. E o que sai de dentro de Deus tem personalidade, porque Deus tem personalidade, Jesus tem personalidade, logo o Espírito Santo também tem personalidade. O Espírito Santo não é somente o poder de Deus, a unção. O Espírito Santo também é uma pessoa, não uma pessoa diferente do Pai e do Filho, mas a própria pessoa do Pai, a própria pessoa do Filho se derramando e se manifestando em nós. Por isso que o Espírito Santo fala, por isso que o Espírito Santo nos dirige, nos aconselha, nos consola, porque é o próprio Pai, que é Espírito, que age através do seu Filho, que derrama do seu Espírito aos nossos corações. Simples assim. Quer ver outro assunto que deixa a gente ridicularizado? A questão do formato da Terra. Queridos, o que isso vai me edificar? Queridos, edifica. Porque a falsa ciência, ela quer fazer com que Deus seja ridicularizado. Porque quando a ciência fala que a Terra é uma poeirinha num vasto espaço, ele está falando que Deus é uma poeirinha também. Por quê? Porque é exatamente nessa Terra que Jesus Cristo vai reinar no milênio. E é exatamente nessa poeirinha que Satanás fala através da ciência, é que o próprio trono de Deus vai descer. O céu vai descer, a Nova Jerusalém. E vai se difundir exatamente nessa poeirinha. Então, se a Terra é uma poeirinha, o trono de Deus também é uma poeirinha. O reino milenar será uma poeirinha. Mas não, queridos, a Bíblia diz que a Terra ela é fundamentada, ela tem fundamento, ela é fixa, ela é plana. Quem gira não é a Terra, é o Sol e a Lua que fazem os seus percursos diários. Há um limite no céu, águas em cima, águas embaixo, há um domo que não permite que nada ultrapasse. A palavra de Deus diz que a terra não pode ser medida, ela se modela como um barro debaixo de um sinete. A Bíblia é clara, queridos, com relação ao formato da terra, mas a falsa ciência, com suas imagens ilusórias, mentirosas, né? E aí fala, não, tá, estou vendo as imagens, mas nós não vemos, nós não cremos naquilo que nós vemos. Nós cremos porque está escrito. E nós cremos que a palavra de Deus, que é invisível, criou todas as coisas visíveis. É pela fé que nós cremos. Se está escrito na palavra, é nela que eu vou confiar. Então, quando você fala que a Terra não é uma bola giratória, uma poeirinha, e que o Sol é não sei quantas vezes maior que a Terra, nós falamos que isso é mentira, que o Sol é menor, bem menor que a Terra,
e ela faz o percurso girando na terra. Quando nós falamos isso, tendo com base na palavra, até mesmo cristãos ridicularizam a gente. E aí? Então é isso, queridos. Isso não edifica? Edifica. Porque tira a glória de Deus. A ciência vai fazer de tudo, queridos, para dizer que Deus não existe. Tudo foi obra do acaso. Foi a teoria do Big Bang. Foi o homem veio do macaco e por aí vai. Nada é atribuído a Deus. Então é isso, queridos. Apenas 2 exemplos que eu dei para os irmãos. Tem vários outros. Então, que nós possamos seguir o que está escrito e anunciar essa palavra, custe o que custar. Se nós tivermos esse coração próprio, Deus vai se manifestar cada vez mais através do seu Espírito, nos ensinando cada vez verdades, comparando verdades espirituais com espirituais. E nós vamos recebendo iluminação e Deus vai restaurando o que havia perdido. Muitos irmãos falam, vocês estão pregando uma doutrina nova? Isso é heresia. Só que na verdade não é uma doutrina nova, não são doutrinas novas que nós estamos pregando quando nós falamos sobre esses assuntos, falamos sobre o reino milenar, falamos sobre o pós-tribulacionismo, que Jesus só volta no final da grande tribulação e que Deus, Ele castiga, Ele não só abençoa. Quando nós pregamos isso, que a salvação é por obras, não é somente pela parte unilateral de Deus, mas depende da nossa resposta. Se nós não praticarmos obras, nós não seremos salvos. Quando nós pregamos sobre isso, queridos, chove resistências para cima de nós. E isso não são doutrinas novas, são doutrinas que foram perdidas ao longo dos séculos e que Deus está restaurando nesse tempo do fim. Não são doutrinas novas, são doutrinas fundamentadas na palavra, que ao longo dos séculos se perdeu, desde o século IV para cá, que Deus está restaurando. Não são doutrinas novas, doutrinas antigas, fundamentadas na palavra, que Deus está restaurando e que a nossa mente choca, porque nós aprendemos errado nas igrejas, muitas coisas erradas. Amém, queridos? Então é isso. Permita que o Espírito do Senhor Jesus te revele essas verdades. Abra o seu coração para as Escrituras. Permite que ela te revele. E como um dispenseiro dessa verdade, pregue a palavra. Enche a tempo e fora de tempo. Muitos não suportarão essa doutrina, mas você permanece firme, constante, pregando e ensinando exatamente o que está escrito. E a verdadeira recompensa é Deus que nos dará no dia da sua volta. Conforme meditamos logo no início do vídeo, Mateus 5,19. Aquele, porém, que observar e ensinar corretamente será chamado maior no reino de Deus. Então, é uma responsabilidade ensinar a palavra, mas também um baita de um privilégio, se nós formos fiéis até o fim. Amém, queridos? Então, que a palavra de Deus seja exaltada através da nossa vida, porque no tempo que estamos vivendo, daqui para frente, a palavra de Deus será cada vez mais jogada para escanteio nas nações. Por isso Jesus fala, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O contexto que ele falou, essa passagem de Lucas 18, ele falou acerca de oração. Mas as orações e a palavra andam juntos, porque não dá para poder só meditar na palavra sem ter uma vida de oração e vice-versa. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quanto mais nós oramos, também nós temos fé. É um juntamento, é uma química maravilhosa. Oração e palavra de Deus. Então, quando Jesus voltar, ele achará fé na terra? Ou seja, achará a palavra na terra? Lembra daquela passagem de Amós? Se não me engano, Amós 8, que as virgens formosas vão procurar alimento e não vão encontrar? Eu enviarei fome e sede na terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. E irão errantes para todos os lados e não encontrarão esse alimento. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela está cada vez mais escassa. E ela ficará totalmente escassa
quando o anticristo se manifestar. Aí ele vai promover o ápice da apostasia. E quem não buscar a Deus antes, se quiser buscar a Deus depois, não vai encontrar essa palavra. Vai lá, compra no mercado azeite, porque aqui nós temos, não podemos compartilhar contigo. E aí as virgens nécias vão tentar procurar azeite, não vão encontrar, e quando retornarem, tarde demais, o noivo já adentrou as portas. Apartai-vos de mim, que não vos conheço. Amém, queridos? Então, que possamos cada vez mais nos agarrar nessa palavra de Deus, para que nós possamos estar prontos e Deus possa encontrar fé no nosso coração quando Ele retornar. Então, acima de todas as coisas, a palavra de Deus. Seja fiel ao que está escrito. Honre essa palavra. Pregue essa palavra. Ensine essa palavra a tempo e fora de tempo. Coloque ela acima de todas as coisas que o Senhor há de nos recompensar na ocasião da sua volta. E seremos grandes no reino de Deus. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe.